A paz do Senhor, irmãos. Vamos continuar hoje o estudo do livro de Samuel, o capítulo 25. Louvado seja Deus, de 44 versículos, né? Um capítulo bem conhecido nosso, né? Essa história bíblica, mas, irmãos, que nos ensina todo dia que nós lemos esse capítulo, todo dia que nós paramos para meditar, algo novo Deus tem para nos ensinar. Aleluia. O capítulo 25 tem alguns títulos e um deles fala assim: a morte de Samuel. O versículo 1 fala assim: e faleceu Samuel e todo Israel se juntou e plantearam e sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Irmãos, a gente vê, quem está podendo acompanhar, né, desde do primeiro capítulo aí no nosso canal, que é seu também, Curiosidades Bíblicas EV Marcelo. Os irmãos viram o capítulo 23, 24, que houve uma paz, uma trégua, né? Mesmo que fosse momentânea, de Saul a perseguir Davi. Aqui, irmãos, você lendo versículo por versículo, você vai ver que não cita o nome de Saul, mas o versículo 1 fala assim: e todo Israel, aleluia, se ajuntou e plantearam e sepultaram na sua casa, em Ramá. Então, não cita o nome de Raul, mas acredita-se, irmãos, que Saul foi também lá. Não podemos afirmar, isso está na história. E por ter havido essa trégua, né, e em respeito também à morte de Samuel, eles foram lá plantear, chorar, se lamentar, porque Samuel era uma pessoa amada, respeitada, tinha uma história, irmãos, de vida que influenciou a nação de Israel. Foi algo tremendo a vida na história de Samuel. E por essa trégua, né, pequena trégua que Saul propôs a Davi, Davi foi lá, estava nessa trégua, prantearam, se lamentaram. Os irmãos veem que só fala isso no versículo 1. Irmãos, a gente parar para meditar, para pensar, para ver história, a gente acaba parando e entendendo, irmãos, que vários dias foi essa lamentação, esse pranto ali sobre a morte de Samuel. Isso a gente vê na história de José, vê em outras histórias bíblicas, dias, às vezes passava até de um mês, o choro, essa lamentação. Então, o versículo 1 aqui, ele resume tudo. Aleluia. O 2, os irmãos vão ver, que já vai entrar numa outra parte já da história já, que fala assim, ó, e havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, rico. A história fala, irmãos, que ele tinha muitos bezerros, muitas ovelhas, ele era muito rico. A terra, o lugar que ele habitava ali, nessa região, né? Alguns acreditam ser ali em Negueb. Por quê? Porque em Josué 15, 19, aleluia, a gente vê que naquela época de Josué 15, 19, havia uma falta grande de água naquela região, e era para aproximadamente essa região aqui onde ele estava aqui. Então, era a região onde estava esse homem aqui, para a gente fazer uma comparação na Bíblia, né? Louvado seja Deus. E tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Também, irmãos, acreditava na história que essa região onde ele estava, por ser uma região muito plana, havia uma facilidade muito grande de ladrões, de salteadores ir lá e querer roubar os homens que tinham posses ali. Então isso tudo está na história. Se a gente fosse parar para falar só isso, irmãos, nós íamos ficar aqui um longo tempo, mas estamos resumindo aqui. Versículo 3. E era o nome desse homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento, mulher sábia, mulher virtuosa, mulher, irmãos, que tinha sabedoria de Deus. Ou como faz diferença, irmãos, na vida, aleluia, de uma família, na vida de um casal. O bom é que todos têm, irmãos, entendimento bom. Mas quando um tem, o outro não tem, irmãos, aquela que tem ou aquele que tem se destaca. Para o outro vir aprender com ela, irmãos. Só que tem uns que não aprendem. E aqui nós vemos essa história aqui, deste casal. Aqui Abigail, né? Tinha um bom entendimento.
entendimento que vinha de Deus, irmãos. A Bíblia fala assim que o princípio da sabedoria em Provérbios é temer o Senhor. Quem teme o Senhor, irmãos, busca o Senhor, depende do Senhor, ora ao Senhor, clama ao Senhor, Deus vai dar sabedoria, irmãos. Oh, glória. A sabedoria do alto, que fala lá em Tiago 3, 13 em diante, até o 18, 17 ali, é essa sabedoria que vem de Deus, que nós temos que ter da parte do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Nesse versículo de Tiago fala da sabedoria de Deus e a sabedoria animal. A de Deus que nós temos que ter. Aleluia. Continuando aqui. E formosa. Irmãos, aparentemente ela era uma mulher muito bonita. Acredita-se na história, né, que tanto Abigail como outras que é citado na Bíblia eram uma das mulheres mais de aparência, mais formosas que tinha na época. Tão bonita que a mulher era, irmãos. Isso a história fala, a palavra de Deus confirma que ela era famosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras e era da casa de Caleb. Aí você fala assim, meu Deus, mas a história de Caleb é tão linda, tão bonita. Caleb foi fiel a Deus ali junto com Josué, perseverou, depois recebeu a sua terra, a sua porção, pediu a Josué e estava ali firme no Senhor. Mas, irmãos, não adianta só ter nome. Não adianta, irmãos, pessoas falam assim, eu sou filho de fulano. Às vezes o pai dele, o irmão dele, um parente dele é uma bênção na mão de Deus, mas o outro não é. Não é porque é da mesma família que vai ser uma bênção, irmãos. A vontade, eu creio que de Deus, irmãos, é que todos nós sejamos uma bênção. Quando ele fala assim para Abraão, se tu uma bênção, é o que Deus quer para mim e para você. Se tu uma bênção. Mas nem todos ouvem, nem todos querem obedecer, nem todos querem se sujeitar ao senhorio de Cristo, irmãos. E aqui a gente vê esse Nabal era da casa de Caleb, mas era duro, maligno, misericórdia. No meio do joio, irmãos, no meio do trigo tem um joio, no meio das ovelhas tem um bode. Isso, irmãos, a Bíblia é clara a nos dizer. Versículo 4. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. Enviou Davi 10 moços e disse-lhes, subi ao Carmelo, na casa de Nabal, perguntar-lhe em meu nome, como está? Que é algo maravilhoso, irmãos. A pessoa chegar em alguém, se perguntar, né, bom dia, boa tarde, boa noite, perguntar como que a pessoa está, educação, isso a gente tem que priorizar isso desde o berço, irmãos. Pessoas vão falar com o outro, falam de uma maneira estúpida, grosseira. Irmãos, o cristão, o servo do Senhor, irmãos, ele tem que ser diferente, irmãos. As pessoas podem vir nos fazer o mal. A Bíblia nos ensina a gente pagar o mal com o bem. Oh, aleluia. A Bíblia fala assim, a gente saudar. Só quem saúda a gente é fácil. Que recompensa tereis, mas temos que saudar aquele que não fala com a gente, aquele que não se dirige para a gente. E esse nós temos que saudar. Jesus chega a dizer para nós assim, em Lucas 10:5, de entrar numa casa e falar, paz seja nessa casa. E a casa não tiver paz, vai voltar para nós, irmãos. Vai sacudir o pó daquela casa. Mas se tiver um filho da paz ali, vai receber. Irmãos, assim tem que ser o dizer, o falar meu e seu do cristão. Aleluia. Versículo 6. Assim direis àquele próspero, paz seja contigo, e a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores, ora os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Vamos ler até o 9, irmãos. Pergunta aos teus moços, eles te dirão, esses moços, pois achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, falando a Nabal, todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Irmãos, acredita-se na história, e nós vemos aqui, a Bíblia confirma, que Davi, os homens que estavam com Davi ali, aleluia, ficaram de guarda, de vigia, protegeram as ovelhas. Aqui que nós falamos aqui a quantidade de cabras que tinha Nabal. Nenhum salteador, nenhum roubador foi ali para roubar,
para tirar, porque era uma época boa que ele, Nabal, faturava, né? Ganhava muito ali com a lã das ovelhas ali, e nenhum mal chegou a ele por causa do quê? Por causa dos homens de Davi. E aí Davi foi até mandar os seus moços ali pedir algo para eles comer, irmãos. Ou um valor em dinheiro que eles pudessem comer. Era muita gente para alimentar. Aleluia. Davi foi pedir, irmãos, algo em troca do serviço que eles fizeram, irmãos. E os moços, né? Os guardadores das ovelhas, das cabras, iam confirmar isso a Nabal. O versículo 10 fala assim, tem um título antes, Nabal recusa-se a ajudar a Davi. Nabal respondeu aos criados de Davi e disse, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos hoje quem foge do seu senhor. Irmãos, Nabal foi estúpido, grosso. Nabal zombou de Davi. Nabal desrespeitou Davi. Irmãos, tem pessoas hoje que nós vamos até ela falando que somos servos de Deus, que cremos no Senhor, que confiamos no Senhor, escarnecem, zombam, chama a gente de povinho, de coitadinho. Ah, irmão, não tem noção, não tem noção, irmãos, do tamanho do Deus que nós servimos. Não tem ideia. Não tem, irmãos, temor algum para brincar, para zombar de Deus, irmãos. Essas pessoas existem no nosso meio hoje. Foi o que fizeram aqui com Davi, irmãos. E o versículo 11 continua assim, ó. Tomarei eu, pois, o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e daria a homens que eu não sei de onde vem, olha, zombando. Versículo 12. Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando-se lhe anunciaram tudo conforme todas essas palavras. Versículo 13. Por isso disse Davi aos seus homens, cada um tome a sua espada. E cada um tomou a sua espada, e tomou também Davi a sua. Subiram atrás de Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Irmãos, eles iam vingar, eles iam fazer justiça nessa aliança, irmãos. Isso era permitido, isso poderia ser feito, irmãos. Nabal ia ter que pagar por cada uma das suas palavras, cada uma da sua afronta que fez aos servos de Deus, irmãos. O versículo 14 fala assim, olha que maravilhoso, irmãos. Olha o trabalhar de Deus aqui, irmãos, tremendo aqui, ó. Porém, um dentre os moços anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo, eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto para saudar ao nosso amo, porém ele os destratou. 15. Todavia aqueles homens têm-nos sido muito bons e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles quando estavam no campo. Vamos ler até o 17. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora e vê que há de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo, contra toda essa casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Os servos de Nabal, que eram servos também de Abigail, esposa de Nabal, falaram do bem que os homens de Davi fizeram a eles. Guardaram, protegeram, conversaram, trataram eles bem. E Nabal, homem de Belial, os próprios servos dele sabiam que ele era mau. Falaram, o mal agora vai vir sobre nós. Oh, irmãos, talvez alguém, independente de se é que é Abigail ou se fosse trazendo para os dias nossos hoje, um homem e a mulher tinha feito mal, ou o homem fez o mal, aqui como Nabal, a mulher estava ali, iam se calar, cruzar os braços, não fazer nada. Mas essa mulher, irmãos, usada por Deus, irmãos, oh, que tremendo, ela toma uma atitude de fé, de coragem, uma atitude que ela mostrou que ela era diferente do seu marido. Irmãos, o cristão, quando fala de mulher na Bíblia, fala de igreja, ele tem que ser diferente, irmãos. Ah, tem pessoas aí fazendo isso, fazendo aquilo e dizem que serve a Deus. Você não é assim. Nós não somos assim. Você que é pastor, que é líder,
Você tem que ensinar a sua igreja, ensinar as ovelhas do Senhor a agirem diferente, a viverem diferente, a falarem diferente, a se portarem diferente, a vestir diferente, a ter hábitos que agradem a Deus. Os velhos hábitos têm que acabar. O linguajar, a gíria tem que acabar. Oh, irmãos, Abigail, como uma serva de Deus, uma igreja temente ao Senhor, tomou uma posição diferente. Nós temos que tomar uma posição diferente. Quando muitos querem parar, nós vamos prosseguir. Quando muitos querem deixar de orar, vamos orar. Quando muitos não querem ler a palavra, vamos ler. Vamos pregar. Vamos testemunhar Cristo na nossa vida. Aleluia. O versículo 18 fala assim, tem um título antes, Abigail apazigua Davi. Então, Abigail se apressou e tomou 200 pães de odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passos de figos, passados e pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços, ide adiante de mim, e eles vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou o seu marido Nabal? Vamos continuar lendo mais uns versículos para a gente explicar. E sucedeu que, andando ele, montado no jumento, desceu pelo encoberto do monte, eis que Davi e seus homens se lhe vinham ao encontro, e ela encontrou-se com eles. E disse Davi, na verdade, que em vão tem guardado tudo quanto este tem no deserto, nada lhe faltou, tudo quanto tens, mas ele me pagou mal por bem? Assim faça Deus aos inimigos de Davi, outro tanto se eu deixar até amanhã tudo o que tens até amanhã. Mesmo menino, vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e inclinou-se à terra. E lançou seus pés e disse, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos as palavras da tua serva. Mas, Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o teu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor, vive a tua alma, que o Senhor tem pedido de vires com sangue, tua mão te salvasse. Tais, Nabal, sejam os teus inimigos e que procuram mal contra meu senhor. Irmãos, ela vai se humilhar, ela vai interceder pelo seu marido mau. Aqui chega a falar várias vezes, homem de Belial, homem duro. Quantas pessoas são assim, irmãos? A Bíblia chama de ímpios, pessoas que conhecem a palavra, conhecem o que está escrito na palavra, já tiveram dentro da casa do Senhor, irmãos, e hoje são maus, são ímpios, são duros de coração. Mas ele era rico. Irmãos, a pessoa ter bens, ter posse, ter riqueza não quer dizer que tem a bênção de Deus, irmãos. Quem tem a bênção de Deus é próspero, é humilde. Abigail aqui, irmãos, estava no meio dessa riqueza que o seu marido tinha, mas era diferente, era humilde, era obediente a Deus. Quando ele foi fazer o mal, ela foi lá pedir perdão, ela foi levar aquele mantimento, aquelas coisas lá para os homens de Davi e para ele, para mostrar arrependimento, irmãos. Oh, aleluia! O servo e a serva de Deus tem que ser diferente, irmãos. A Bíblia diz que quando Eliseu, acontece aquele grande milagre de Geazi, vê aqueles anjos, aquela carruagem de fogo em volta daqueles homens, Eliseu chega no rei de Israel e fala, dá a eles de comer. Talvez o rei não entendeu, mas obedeceu a voz do homem de Deus. Quando os inimigos comeram, falou assim, não vamos hoje guerrear contra eles. Irmãos, nós temos que pagar o mal com o bem. Abigail nos ensina isso, irmãos. A igreja tem que ser assim hoje. Em qualquer área da sua vida, dentro da sua casa, dentro da congregação, dentro do trabalho, na escola, onde você estiver, tem que pagar o mal com o bem. O versículo aqui, 27, continua. E agora este é o presente que trouxe a tua serva, meu Senhor. Seja dado aos moços que seguem, meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e se não se tem achado mal em ti todos os teus dias. Olha, irmãos, que bênção. Ela conhecia, ela sabia a história de Davi, ela sabia, irmãos, que Deus era na vez de Davi e respeitava isso. Oh, irmãos,
Que benção quando você encontra uma pessoa, um homem, uma mulher, um casal, alguém que respeita o Senhor, que teme ao Senhor, irmãos. Aleluia, é uma benção até de ouvir a pessoa falar, de estar ao lado da pessoa, de servir a Deus, de estarem juntos fazendo a obra do Senhor, irmãos. Abigail era essa mulher, aleluia. Versículo 29. Levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo a vida do meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus, porém a vida dos seus inimigos ele mandará para longe, como se fosse tirada uma funda. Olha que comparação maravilhosa, atada no feixe, protegida, e os inimigos vão ser jogados como uma funda bem longe. E isso que ela estava desejando para a vida de Davi. Irmãos, hoje nós vemos pessoas falando mal do líder, criticando, apontando o dedo, irmãos, querendo dividir o que está dando certo. Aqui não, irmãos, aqui ela fala, ó, seja você como um feixe, protegido por Deus, e os seus inimigos longe, como se joga uma funda. É o que nós temos que profetizar na vida do nosso irmão, do nosso líder, do nosso próximo, aleluia. Versículo 30. E há de ser que, usando o Senhor como meu Senhor, conforme a todo bem que você tem falado de ti, houver estabelecido chefe sobre Israel. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração, sangue sem causa derramaste, nem tampouco por se ter salvado, meu Senhor, se ti mesmo, é quando o Senhor fizer bem ou mal, bem a meu Senhor. Lembra-te, então, da tua serva. Então Davi disse a Abigail, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, bendito tu que hoje me impediste de... Aleluia, Jesus, glória a Deus. Derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão, porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de fazer mal, que se tu não tens se apressares, não me vieres ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo ao menino. Olha, irmãos, quantas vidas Abigail, por a sua intercessão, salvou naquele dia, irmãos. A gente sabe o que vai acontecer com Nabal, vamos ler aqui, mas os outros que eram inocentes, que iam morrer ao fio da espada. Irmãos, esse é o papel da igreja, de interceder, de clamar, de se colocar na brecha para a salvação de muitos, para a libertação de muitos, tirar muitos na mão do inimigo e trazer para o reino de Deus. Abigail nos ensina isso, irmãos, aleluia. Continuando aqui. 35. Então Davi tomou da sua mão o que ela tinha trazido e disse, sobe em paz a tua casa, vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceito a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete do rei, e o coração de Nabal estava alegre, já muito embriagado, pelo que não lhe deu entender coisa alguma pequena nem grande à luz da manhã. Mulher sábia, irmãos, era o momento de ficar quieta. Irmãos, há momentos que você tem que ficar quieto. A pessoa pode estar falando, gritando, pulando. Fica quieto, fica em oração, fica em espírito de oração. Fica aqui, você e Deus aqui na sua mente falando com o Senhor. Abigail fez isso, irmãos. Olha que ensinamento maravilhoso para nós. Versículo 37. Sucedeu que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas que se amorteceu o seu coração e ficou ele como pedra, irmãos, homem ruim, mau. A pessoa fala assim, estava possesso, não estava não, irmãos, era dureza do coração, era caráter. Tem pessoas que é assim, irmãos, que não quer se dobrar, não sabe que está errado. Não, eu sou assim, vou ficar assim. Nabal era essa pessoa, irmãos. Nabal, a vida, dá a entender a palavra, toda dele é assim. Às vezes a pessoa é assim por um tempo, irmãos, mas depois se quebranta, se arrepende, abandona e deixa, alcança a misericórdia. Tem uns que não querem continuar na maldade, irmãos, que Deus tenha misericórdia. Versículo 38. E aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor, olha, irmãos, que tremendo, a Nabal e este morreu. Irmãos, minha é a vingança, sim, diz o Senhor. Em Deuteronômio também fala isso. Deixe Deus trabalhar, deixe Deus abater, deixe Deus ferir, deixe Deus fazer, mas não peça mal. Não ore para Deus matar. Isso não é oração de cristãos. A Bíblia diz que temos que orar pelos meus inimigos para abençoar eles, irmãos. O versículo, aqui o 39. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse, bendito seja o Senhor, que julgou a casa da minha afronta, recebi da mão de Nabal, e deteve o seu servo do mal, fazendo o Senhor
tomaram o mal de Nabal sobre a sua cabeça e mandou Davi a falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Olha, irmãos, Davi viu Deus na vida de Abigail, falou que era ela por mulher. Oh, glória! Ela recebeu a bênção, irmãos. O que era mal na vida dela, Deus tirou e abençoou a vida dela. Vamos ler agora aqui do 40 ao 44 para a gente encerrar. Vinde, depois, os criados de Davi, Abigail no Carmelo, e lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para se tornar por mulher. Então ela se levantou e se inclinou como o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou o jumento com as suas 5 moças e seguiam as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi e sua mulher. E também tomou Davi a Eonã, Jezreel, e ambas foram suas mulheres, porque tinha Saul dado sua filha a Mical, a mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, a qual era de Galim. Então, irmãos, você vê que o procedimento de Abigail lhe tornou o quê? Numa colheita de bênção para a vida dela. Deus tira aquele homem de Belial e dá Davi como seu esposo. Naquela época, Davi teve mais esposas, irmãos, era outra aliança, não agora. Mas, irmãos, nós vemos aqui como igreja do Senhor, ela teve uma colheita abençoada, uma igreja que recebeu vitória da parte do Senhor. Assim nós temos que aprender nesse capítulo 25, irmãos, que a igreja, o que planta, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre, o que pede, abrir-se-vos-á, diz a palavra. Irmãos, fiquemos firmes na presença do Senhor. Aprendemos hoje que esse capítulo 25 tantas lições para a nossa vida. Louvado seja Deus. Amém? Encerrado aqui para a glória de Deus. Nos ajude a fazer na obra, compartilhando esse link, deixando um joinha, trazendo inscritos para o canal, para que essa palavra chegue, irmãos, a milhares, centenas de pessoas, assim Deus o permitir, e juntos possamos fazer a obra do Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus.